Bom dia a todos. Vou começar a trabalhar. Olha, só tem uma pessoa no mundo que me consegue fazer ficar vermelho. Só você mesmo. Bom, pai, mãe, a Marisa já fez as apresentações do dia, então muito obrigado uma vez mais pelo privilégio de que seguramente eu não sou merecedor de usar deste palco, de usar desta casa, de usar da atmosfera espiritual que nos circunda neste instante, para que nós possamos reiniciar os nossos trabalhos no estudo e na compreensão da doutrina espírita. Fazer esse trabalho para mim é um motivo de tremenda orgulho. Apesar da nossa amizade, Marisa, não ter surgido na Flórida, isso já vem de muitas e muitas outras vidas, muitos e muitos outros compromissos do passado. Mas realmente eu fui felizardo, eu fui feliz o suficiente de ter nascido em berço espírita e ter me criado dentro da doutrina aqui dentro do KSSF. Aqui foi quando eu comecei efetivamente os nossos estudos e o nosso trabalho de divulgação e de palestras no Espiritismo nos Estados Unidos. Então aqui eu sou extremamente feliz e agradeço uma vez mais pela oportunidade. Você me deixa tão desnorteado que eu perdi até o rumo daquilo que eu ia falar de princípio. A gente precisa refazer essa entrada, porque você me desnorteia. É impressionante. Nem minha mulher mais não consegue assim me deixar tão embaraçado quanto você nesse momento. Na verdade é amanhã. 33 anos amanhã. 8 de janeiro. Mas está ótimo. Bom, dando prosseguimento aos trabalhos, já agradecendo uma vez mais a oportunidade concedida, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito desse trabalho, especificamente do estudo do Evangelho. Nós temos visto dentro do movimento espírita, em alguns momentos, em algumas situações, um certo distanciamento das realidades espirituais. E o estudo do Evangelho nos proporciona e nos conecta efetivamente com a essência do Espiritismo. A parte filosófica, a parte moral, a parte conceitual do Espiritismo está explicado no Livro dos Espíritos. Mas o verdadeiro sentimento, a verdadeira emoção, o verdadeiro exercício do amor que Jesus nos exemplificou, ele é compreendido e ele é entendido através do estudo do Evangelho. Então, esta atividade que a casa oferece aos sábados, estudando o Evangelho capítulo por capítulo, nos ajuda a nos integrarmos sentimentalmente com o conceito do Espiritismo. E quando eu falo de sentimento, não é aquele sentimento piegas, barato, mas é o sentimento de você sentir a mensagem do Cristo, de nós incorporarmos aquilo em nossos corações e praticarmos ou procurarmos praticar dia a dia a evolução de comportamento que Ele nos pede e que Ele espera de nós. Então é de fundamental importância o estudo sistemático do Evangelho para que ele possa nos orientar e nos guiar nessas vidas de desafios que nós temos para frente. Mas os desafios que nós temos não são os problemas que nós enfrentamos. Os desafios que nós temos são vencer as nossas próprias imperfeições. O verdadeiro desafio da nossa vida não está em nós combatermos os problemas que nós temos lá fora, e sim vencermos as nossas más inclinações. O verdadeiro espírita se reconhece não pelo seu nível de conhecimento ou pelas palavras que profere, mas o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço diário que faz para ser a cada dia melhor do que foi ontem. O esforço que nós fazemos é o que vai contar o nosso entendimento para essa doutrina e para essa evolução. Porque dentro da nossa longa jornada, da nossa jornada imortal em busca da perfeição, nós ainda vamos falhar e cair diversas vezes em diversos momentos. E nos momentos de dor, nos momentos em que nós estamos com o joelho ralado, esfolado, no momento em que nós estamos com a cara no chão em algumas circunstâncias, é através do Evangelho
que nós vamos encontrar as respostas e a força para levantarmos e seguirmos adiante. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, não deixem de estar presentes neste estudo. Este estudo é o que vai iluminar os nossos caminhos no progresso que nós estamos todos buscando. E para que nós possamos dar continuidade, então, neste ano de 2017, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do tema não se pode servir a Deus e a Mamon. Agora, da onde vem isso? O que é essa expressão? Qual é essa relação que se tem? Da onde vem esse nome Mamon? De acordo com no livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saion, Mamon era uma divindade que os antigos sírios adoravam. Um ídolo de prata ou de ouro, que mais ou menos correspondia ao Júpiter dos latinos e representava as paixões humanas, com seu cortejo de vícios, de prazeres e assim por diante. O sentido da palavra mamon, sendo um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza ou bens materiais, relaciona-se com as coisas materiais. Então, quando Cristo falava não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon é a relação que nós fazemos com as coisas da matéria, de nós nos dedicarmos única e exclusivamente a isso. Ao proclamar que não se pode servir a Deus e as riquezas, o mestre reporta-se ao problema do apego. Por quê? Quando você pode dizer assim, a gente não pode viver de acordo, não se pode adorar ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas nós estamos num mundo material. Isso aqui, essa carne que reveste o nosso espírito, precisa do alimento. Essas instalações que nós estamos presentes são feitas de matéria, precisamos de alguém para transformar isso e construir essas coisas. Então nós necessitamos da matéria para que nós possamos exercer os nossos círculos de aprendizado e de estudo, mas nós não devemos ter o apego desnecessário ou desmedido a essa matéria. É isso que o Cristo vinha nos ensinar com essa frase. É bem próprio das tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganhe, mais deseja ganhar. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias das pessoas. Por que é tão difícil nós praticarmos esse desapego? Por que é tão difícil nós estabelecermos uma relação com a matéria que seja uma relação saudável, que seja uma relação em que nós possamos tirar proveito dela, mas que também nós possamos usar dela em proveito do próximo? Por que nós temos tanta dificuldade de trabalhar com isso, sendo que a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual? Se a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, a matéria para nós deveria ser uma coisa secundária. No estágio evolutivo que nós ainda estamos, muito arraigados e presos às coisas da matéria, nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar com isso. E da onde vem essa dificuldade? Por que esta dificuldade? Neste livro, chamado Luzes do Evangelho, de José Argemiro da Silveira, eu já vou explicar quem é essa pessoa. Ele tem a seguinte frase e a seguinte colocação. Porque somos ainda pouco evoluídos, nossa confiança em Deus é bastante frágil. Preocupamo-nos excessivamente com o futuro. O medo de sofrer privações nos leva a estarmos sempre buscando a segurança, precauções, prevenindo-nos contra os imprevistos da vida. O medo de sofrer privações, a falta de fé no nosso futuro. José Argemiro é um dos grandes estudiosos e trabalhadores da USE, do estado de São Paulo, e faz parte da subdivisão da USE de Ribeirão Preto. Ele tem uma série de livros publicados a respeito de estudos do Evangelho. Eu recomendo sempre a quem tiver a oportunidade fazer a leitura desse livro, porque os conceitos e as explicações que ele traz para nós são extremamente esclarecedoras. Então, quando nós temos essa dificuldade toda, a maior complicação, na verdade, acaba vindo para nós mesmos.
Porque ao invés de nós nos servirmos da riqueza para nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos de Deus para servir a riqueza. Como é que eu posso usar a riqueza para me aproximar de Deus? Fazendo desse instrumento da matéria, fazendo da riqueza e dos recursos que estão à minha disposição, instrumentos de progresso e de apoio, de ajuda e de amparo àqueles que estão necessitados. Se nós temos os recursos financeiros, os recursos do poder, os recursos da decisão nas nossas mãos, por que nós não podemos usar isso em prol de alguma coisa? Da construção do progresso, da divisão da riqueza através da oferta do trabalho às pessoas que estão necessitadas e estão carentes disso. Se nós temos a riqueza à nossa disposição, por que não construir fábricas, gerar empregos com isso? Se nós temos a riqueza à nossa disposição, por que não apoiar ou amparar aos hospitais, aos asilos, às creches, as pessoas que estão mais necessitadas? E nós podemos então fazer da riqueza um instrumento para que nós nos aproximemos de Deus. Mas, como nós somos ainda muito falhos e muito fracos na nossa fé, nós achamos que essa riqueza é a nossa segurança e a nossa garantia de que isso vai nos proporcionar uma vida cômoda e confortável ao restante dos nossos dias nesta terra. O Mestre já havia nos avisado: não junteis tesouros na terra, onde a traça corrói e os ladrões o roubam. Juntemos os nossos tesouros no céu. Não vos afadigueis pela procura e pela posse do ouro. Olhai os lírios do campo, os pássaros não ceifam nem colhem, portanto o meu Pai cuida de todos eles. Se cuida dos pássaros, por que o Pai não cuidaria de nós, que somos melhores e mais evoluídos do que isso? E nós temos uma fé ainda muito fraca, muito falha, muito trêmula, que nós não conseguimos nos firmar disso. Olhem quantos exemplos nós temos de pessoas de bem, pessoas de poder, pessoas de posses e de riqueza, que do dia para a noite são talhados, são tolhidos deste recurso, sem ao menos perceberem de onde veio isso. E ficaram amealhando e recolhendo essa riqueza toda, achando que aquilo fosse ser a garantia de uma vida confortável e serena nessa encarnação. E não foi. Foi a razão de suas perdições. Quantas pessoas nós vimos na nossa frente perderem tudo do dia para a noite? Porque não souberam trabalhar disso. Ao invés de usarem a riqueza para servir a Deus, usaram e se afastaram-se de Deus para servir a riqueza. Porque as nossas vidas não dependem dos bens que nós possuímos. Não são os bens em si que são a fonte dos nossos males, mas o abuso que nós fazemos deste emprego e dessa utilidade. Essa foi só a pequena abertura que eu gostaria de trazer para que nós pudéssemos mencionar alguns aspectos do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Como a gente pode ver aqui, esse capítulo ele tem muitas subdivisões, muitos subtítulos. Nós temos a parábola da salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos está nesse capítulo, a utilidade providencial da fortuna, a desigualdade das riquezas e dentro das instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. É um capítulo muito extenso para que a gente pudesse trabalhar ele aqui nessa hora e pouquinho. 2 horas, Marisa, que você falou que aumentou? Até as 22 horas. Não, mas aí os tomates vão voar aqui. Melhor deixar na nossa 1 hora mesmo. Então é muito tópico, muito tema para a gente falar numa hora. E eu gostaria de destacar então, apenas para que a gente pudesse estudar um pouco mais profundamente, o aspecto da verdadeira propriedade. O tópico a verdadeira propriedade é o primeiro item na instrução dos espíritos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, nesse livro, ele nos diz o seguinte: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais.
Não se calculará o valor dos seus bens, nem de seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Portanto, a verdadeira riqueza que nós temos na nossa jornada é a soma dos conhecimentos e das qualidades morais armazenadas em cada um de nós. Esta é a verdadeira riqueza. Mas como conciliar o trabalho na matéria com as nossas obrigações que nós temos no dia a dia, na busca desses valores e dessas riquezas que nós podemos ter? Isso se dá de uma maneira muito prática, ou muito tranquila, ou muito natural, quando nós estamos engajados nos estudos da doutrina espírita. Ela se vem através da prática da caridade. Mas na caridade, no seu mais absoluto e amplo conceito. Não na caridade moral ou material, da gente dar um dinheiro aqui, uma roupa ali, ou uma comida ali na esquina. Mas na caridade, quando nós, como Jesus bem a definiu, na questão 882 do Livro dos Espíritos. Benevolência, tolerância, indulgência e perdão das ofensas. Quando nós praticamos isso nas nossas relações com todas as pessoas que estão ao nosso lado, nós estamos agregando a verdadeira riqueza dentro das nossas atividades, porque nós estamos proporcionando e procurando o bem-estar nas nossas relações. Quando nós procuramos o bem-estar nas nossas relações, nós estamos automaticamente eliminando qualquer risco de conflitos. Isso quer dizer então que eu tenho que amar a todo mundo indistintamente? Sim. Mas qual é a definição de amor? A definição de amor não é aquela definição da relação que você tem de esposos, de marido e mulher, de pais para filho, ou mais sublime ainda, de mãe para com os seus filhos. A relação de amor, ela transcende isso. A relação de amor vai em respeito ao indivíduo que está ali. A relação de amor vai no entendimento em que o indivíduo que está ao nosso lado nesta jornada é um irmão, companheiro de jornada, filho do mesmo pai, tal como nós. Que, porventura, eventualmente, não tenha tido as mesmas oportunidades que nós ou as mesmas experiências do que nós. Então, não desfruta do mesmo conhecimento, da mesma experiência ou das mesmas visões que nós temos. Mas nós somos todos iguais, companheiros de jornada no processo e na caminhada da evolução. Quando nós passamos a entender que o meu irmão é diferente apenas porque as nossas experiências são diferentes, a nossa maneira como nós nos relacionamos com ele muda completamente. A maneira como nós encaramos os nossos desafetos muda, porque nós passamos a ver o nosso desafeto como um instrumento que vem amando e a pedido de Deus para que nós possamos rever comportamentos e posturas. São os grandes professores que nós recebemos na nossa vida e na nossa jornada. A verdadeira riqueza é a soma dos conhecimentos e das qualidades morais armazenadas em cada um de nós. Mas eu gosto muito dessa última frase que está nesse slide. Não se calculará o valor dos seus bens, nem de seus títulos, mas a soma das suas virtudes. O que são virtudes? Quais são as virtudes que nós podemos estar desempenhando? Esse é um outro livrinho, 2017, que eu recomendo extremamente. Isso é muito bom para começo de ano, ano novo, Réveillon, a gente acabou de passar por todas aquelas coisas, a gente vai ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar nisso, eu quero ser melhor nisso. Manual Prático do Espírita. Esse livro aqui deve ter uns 300 anos, isso é mais velho que o Espiritismo, mas é uma das coisas mais marcantes que eu já vi e que eu já tive a oportunidade de estudar na minha vida, porque ele tem muitas orientações e conceitos práticos para o nosso dia a dia. Exemplos, posturas, orientações, informações. É um livro de estudo, de consulta constante no nosso caminho e na nossa vida. E ele fala no capítulo das virtudes que virtude, no entanto, não é algo tão distante assim do nosso modo de ser. Os dicionários assim o definem: disposição firme e constante para a prática do bem. Disposição firme e constante para a prática do bem. Uma disposição tão firme e tão constante que num determinado momento da nossa jornada nós não vamos mais sequer pensar em como reagir. Nós vamos reagir naturalmente com a prática do bem.
O que eu quero dizer com isso? Vamos examinar e vamos ver a caminhada de Jesus junto com seus apóstolos na Palestina. O Cristo, quando estava de frente a alguma situação, ele jamais pensava em como ele ia agir. Ele simplesmente agia. A qualidade do amor transcendental transcendia tanto a ele que ele não tinha necessidade de pensar. Ele só sentia e agia de acordo com aquilo que ele já sabia. O seu conhecimento, a sua virtude era tamanha que aquilo já fazia parte do seu comportamento naturalmente. Vamos ver os apóstolos. Os apóstolos, quando eram feitos, ou quando se defrontavam com alguma situação, eles tinham que parar para pensar. O que eu faço? Qual é a minha postura? Qual é o meu caminho? Então essas virtudes ainda não estavam naturalmente intrínsecas dentro deles. Havia ainda a necessidade do refletir, do raciocínio, mas pelo menos eles já paravam para pensar e saber, bom, qual é a minha atitude? O que eu devo fazer aqui? O que o Jesus faria? Quais seriam as orientações do mestre? Então eles já procuravam de alguma maneira com a prática constante do bem. O mestre não, ele já tinha isso naturalmente. Se nós praticarmos o desenvolvimento das nossas virtudes, nós vamos chegar num estágio em que as virtudes se manifestarão dentro de nós naturalmente. Nós saberemos naturalmente como agir ou reagir perante os fatos, os transtornos, as dificuldades, os problemas, as oportunidades que a vida vai nos trazer. Essa é a grande vantagem de nós desenvolvermos as virtudes, que serão as verdadeiras riquezas que nós levaremos para nós. Na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito que nós hoje somos, que nós seremos eternamente, que apenas o corpo perece, os valores que nós carregamos conosco são os valores da alma, e as virtudes são as verdadeiras riquezas da alma que nós desenvolvemos para conosco. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes são elevadas. Todas as virtudes têm o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Quando nós fazemos alguma coisa a alguém sem esperar nenhum tipo de retribuição ou nenhum tipo de paga em relação àquilo. Quando nós fazemos o bem pelo simples prazer de fazermos o bem. Se nós fazermos alguma coisa sem pensar nas potenciais recompensas. Olha, se eu ajudar aquela pessoa ali agora, olha, essa pessoa, ela é dona dessa empresa, pô, lá na frente, talvez, se eu precisar de um trabalho, eu posso falar com ela porque eu ajudei ela aqui agora. Não, forget about it. Não é essa a sequência do raciocínio que nós temos que ter. Eu estou ajudando aquela empresa porque ela é um filho de Deus e está necessitada nesse momento, tanto quanto eu em algum outro momento também posso estar. Daí a diferença de nós desenvolvermos as virtudes para que ela possa agir dentro de nós sem nós termos que parar para pensar. Nós vamos fazer isso naturalmente. Todas as virtudes são elevadas quando a alma as compreende. A sua vivência, a vivência dessas virtudes, sacrificando ou fazendo desaparecer os contrários do amor, é o homem velho cedendo lugar ao novo homem, na sua transformação moral, para entender melhor o chamado de Jesus. Pelo verbo da divindade, nós vamos conquistar a nós mesmos. A sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal. Quando nós sacrificamos os nossos próprios interesses em prol de alguém, quando nós sacrificamos os nossos poderes, os nossos bens, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos interesses em prol de alguma coisa maior do que a gente, maior do que o nosso simples, do que o nosso ego. As portas da espiritualidade superior se abrem
E o candidato começa a vencer a si mesmo, vencendo o mundo e ganhando a paz espiritual. O homem mais poderoso do mundo, eu já disse isso aqui algumas outras vezes e peço perdão àqueles que já escutaram. O homem mais poderoso do mundo não é o que comanda os exércitos dos Estados Unidos. Nem é aquele que está à frente dos soldados russos. Nem aquele que controla as armas nucleares da Coreia do Norte ou da China. O homem mais poderoso do mundo, mais forte do mundo, é aquele que controla e domina a si próprio. Este é o mais forte. Esse é o que pode vencer qualquer batalha. Porque vencendo a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, nós estamos demonstrando o tamanho da nossa força e o tamanho da nossa vontade. E quanto a isso, não há o que se possa quanto a isso, não há nada que se possa responder. Obstáculos que dificultam o desenvolvimento das nossas virtudes. Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se fosse fácil, todos nós estaríamos vivendo num conto de fadas, num mundo maravilhoso, todos nós estávamos vivendo num mundo de perfeição, se não de perfeição, pelo menos numa boa relação, numa boa atitude, sem guerra, sem paz, sem violência, sem as loucuras que nós estamos vivendo nesses últimos anos, principalmente, de ataques, de suicidas, disso e daquilo e etc. Todos nós temos uma dificuldade muito grande para que nós possamos desenvolver essa virtude. E quais são esses obstáculos? O primeiro é o interesse pessoal, que o nosso ego ainda domina a nossa existência. Nós respondemos mais ao nosso ego do que à nossa vontade propriamente dito ou ao nosso coração. E a outra grande dificuldade que nós temos é o apego às coisas materiais, até pela nossa falta de fé, até por acharmos que nós somos os donos do nosso caminho, como efetivamente a gente pensa que é. Essa semana eu escutei, alguém me disse, eu li isso e eu achei assim fantástico. Você quer fazer Deus rir? Você quer escutar Deus rir? Conte os seus planos a Ele. Verdade que você pensa isso? Tadinho de você. Eu penso totalmente diferente. É? Quer ouvir Deus rir? Conte os seus planos a Ele. Não, mas esquece isso, né? Meus planos são outros para você. E a gente acha, muitas vezes, que nós estamos no comando disso. A nossa vida é mudada do dia para a noite sem que a gente possa perceber, porque os planos de Deus são outros. E a gente insiste em dizer que os nossos planos são melhores do que os de Deus. Eu falo, mas não, eu não quero seguir o caminho que Deus está me mandando, eu quero seguir o meu, esse aqui. E a gente, cabeça dura, tem que quebrar a cara, tal, para até aprender, para falar, não, talvez Deus estivesse, talvez realmente o caminho de Deus seja melhor e assim por diante. Mas essa é uma dificuldade muito grande que a gente ainda tem. Com relação ao interesse pessoal e apego às coisas materiais, ainda no Evangelho, segundo no capítulo de Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos a passagem do emprego da riqueza. Qual, então, é a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo. Faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeites àqueles a quem possa ajudar, com medo de que possa ser enganado. Mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te e vê se os trabalhos, os conselhos, a afeição, a caridade da moeda não serão mais eficazes do que a tua esmola. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que trará grandes interesses, as boas obras.
Quando nós praticamos essas orientações aqui, nós combatemos diretamente o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa hoje que este livrinho aqui é o nosso guia de vivência e de sobrevivência na Terra. Em caso de dúvidas, consulte o Evangelho. Em caso de dúvidas, venha a esta fonte de consultas diárias, que todas as respostas que nós precisamos para o nosso coração estarão aqui dentro. Agora, como é que a gente overcome essas dificuldades? Muito obrigado. Como é que a gente supera essas dificuldades que a gente tem do interesse pessoal e de apego às coisas materiais? Existem, obviamente, os caminhos para o desenvolvimento das virtudes. Dentro desses caminhos, também ainda dentro do nosso aqui, Manual Prático do Espírita, na pergunta 912, o livro está dizendo, né? A pergunta 912 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual o meio mais eficaz para se combater a predominância na natureza corpórea? E os espíritos respondem apenas devotamento e abnegação. Devotamento, dedicação, afeição com religiosidade, com sentimento de amor profundo a uma causa ou criaturas. A abnegação é o desinteresse, o desprendimento, a renúncia, o sacrifício voluntário em prol de uma pessoa, de uma causa ou de ideia. Então, resumindo, os caminhos para nós desenvolvermos a virtude é prática da resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Sacrifício voluntário do interesse pessoal, renunciando pelo bem do próximo. Prática da caridade desinteressada, empregada com discernimento para o proveito real dos que dela necessitam. Dedicação com sentimento de amor profundo e constante. Devotamento. Fazer o bem por impulso espontâneo, natural, por hábito, sem esforço ou dificuldade. Quais são as virtudes que nós temos a desenvolver? A humildade, a modéstia, a sobriedade, a resignação, a sensatez, a piedade, a generosidade, a beneficência, a afabilidade, a doçura, a compreensão, a tolerância, o perdão, a brandura, a pacificação, o companheirismo, a renúncia, a indulgência, a misericórdia, e assim vai. E assim vai. Por isso que eu falei, esse livrinho aqui, ele tem uma orientação prática para que a gente possa mudar os nossos comportamentos e os nossos valores, tremendo. É um livro que poucas pessoas no movimento espírita dão importância e dão atenção hoje. Mas é um livro de estudo fantástico que proporciona e nos ajuda um movimento muito, muito amplo de reforma íntima, de reforma interior. Então, quando nós trabalhamos esses dois aspectos do devotamento e da abnegação, nós vamos nos preparando, então, para que nós possamos efetivamente e verdadeiramente nos enriquecermos com as riquezas que nós poderemos levar adiante na nossa jornada, que são as riquezas das virtudes. Quando nós desenvolvemos essas virtudes dentro de nós, nós vamos passar a trabalhar com o conceito da riqueza material como uma forma natural na nossa vida e na nossa jornada. Nós vamos passar a trabalhar com a relação com a matéria como uma das coisas normais na nossa existência. Que se nós temos mais recursos, nós vamos utilizar mais os recursos. Se nós temos menos recursos, nós vamos utilizar os recursos de acordo com aquilo que a gente tem. É como se a gente estivesse numa empresa. Nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos, nós vamos produzir com aquilo que nós recebemos. Mas nós não vamos deixar de produzir, nós não vamos deixar de trabalhar só porque eu tenho mais ou só porque eu tenho menos.
Porque se fosse assim, o que seriam das pequenas empresas, que são a base da economia de qualquer país? Não são as grandes corporações que sustentam um país ou uma economia. Não são as grandes obras do bem, as grandes obras da caridade que sustentam o movimento social. São as pequenas empresas, as empresas de fundo de quintal, as empresas de 2, 3, 4 funcionários empregados, são essas que sustentam todo o movimento da economia, porque o número de trabalhadores, de empregados, de atividades que essas empresas proporcionam, suplementam em muito o das grandes corporações. São os pequenos gestos de caridade que sustentam a grande obra do bem. São o esforço individual que cada um de nós fazemos na nossa vida, na nossa jornada, no nosso instante, que nós possamos contribuir de alguma forma para o bem maior. Nós não podemos esquecer que uma das razões que nós temos para a encarnação, uma das atribuições da reencarnação é contribuirmos para a obra de Deus. E nós contribuímos para a obra de Deus com os pequenos gestos de devotamento e abnegação que nós temos para com qualquer pessoa. Nós não precisamos estar envoltos e ligados numa grande obra de caridade para que nós possamos ser devotados ou abnegados. A verdadeira abnegação, o verdadeiro devotamento está nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos trabalhadores, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que trabalham junto com a gente, com os nossos cunhados, sogras e assim por diante. Eu não posso falar da minha. Minha sogra foi um anjo na minha vida. Jamais. Hã? Não, mas é verdade. Eu não posso jamais dizer absolutamente. Primeiro que me deu minha mulher. Só por isso já é uma santa. Só por isso já é uma santa. Depois é porque ela realmente era uma pessoa de um coração enorme, fantástica, uma pessoa fabulosa, fenomenal. Mas para que a gente possa encerrar, para que a gente possa refletir sobre essa mensagem final, eu gostaria de trazer esse pequeno texto do livro de Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres conquistado em teu próprio benefício no campo de educação e das boas obras. O homem só possui aquilo de seu, aquilo que pode levar consigo após o desencarne. As nossas coisas da matéria nós não vamos levar. As virtudes são as riquezas a que devemos dedicar mais o nosso tempo e a nossa energia. Não se pode comprar de forma alguma o bem-estar espiritual. Somente a prática do bem e da caridade nos oferece tal condição. Os bens da terra pertencem a Deus, que distribui o seu usufruto da forma que melhor considera e no interesse dos seus filhos. As riquezas legítimas são as conquistadas com trabalho honesto e esforço, sem prejudicar a ninguém. Ao homem não é dado abusar da sua riqueza, nem usá-la exclusivamente na satisfação dos prazeres materiais, pois prestaremos contas a Deus do uso que dela fizermos. Mandamento manda servir o lema na utilização das riquezas: amai-vos uns aos outros. As riquezas podem e devem ser empregadas para o bem geral. O amor aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. Devemos saber viver sem as riquezas quando não as possuímos e empregá-las de forma útil quando as possuirmos e saber sacrificá-la quando necessário, porque os bens da matéria, os bens desta terra, a esta terra pertencem e somente a Deus cabe designar quem as utilizará e quem não as utilizará.
Agora, as riquezas da virtude, essas da alma que nós levaremos conosco em nossos corações, esta ninguém tira. Daí a sabedoria da frase de Jesus: não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Que Ele, na sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e pelos próximos 360 dias deste ano. Muito obrigado.